Equações quadráticas completas. Bem, quando uma equação quadrática geral, ou seja, que tem todos os três coeficientes diferentes de zero, ela fica completa, ela aparece toda. Então, é nesse momento que o teu aluno começa a aprender algo novo. Que veja bem, quando a equação estava incompleta, suponha, por exemplo, que você tivesse sem o 4 aqui. Então, quando a equação estava assim, você tinha x² mais 4x igual a zero. Quando ela estava numa situação dessa, o teu aluno intuitivamente, por já ter trabalhado com a equação de grau 1, ele coloca o x em evidência e ele entende que esse produto vai dar zero, então um dos dois tem que ser zero. Ele deve entender com alguma facilidade. É claro que eu estou dizendo no geral, Um aluno ou outro pode ser que não entenda. Então, você consegue levá-lo a raciocinar dessa maneira, tranquilo. Quando a equação está incompleta no B, por exemplo, ou seja, quando ele tem x², eu vou colocar menos 4, senão vai ficar sem raiz, x² menos 4 igual a zero, não tem a parte do meio, ele também sente que é natural você somar 4 dos dois lados e você vai ter x² igual a 4 e ele vai concluir que x é igual a 2 ou x é igual a menos 2 com uma certa facilidade. Aí no momento em que você chega para ele e apresenta a equação toda, em que você tem tanto o x² quanto o x e quanto o número independente, todos eles estão aí. Aí quando isso acontece é que o problema aparece, E aí veja a sugestão de como resolver que ele nos dá. Então note que o trinômio do primeiro membro, ou seja, x2 mais 4x mais 4, da equação pode ser fatorado por intermédio do produto notável a² mais a mais b ao quadrado, que é a² mais 2ab mais b ao quadrado. Ou seja, ele está percebendo que x² mais 4x mais 4 é a mesma coisa que x mais 2 ao quadrado, porque você tem o quadrado do primeiro, você tem duas vezes o primeiro vezes o segundo no meio e depois você tem o quadrado do segundo. Beleza, ele percebeu isso, e aí dizer que x² mais 4x mais 4 é igual a zero, dizer que x² mais 4x mais 4 é igual a zero, é a mesma coisa que dizer que x mais 2 ao quadrado é igual a zero. E aí, o aluno percebendo que isso de novo é o produto de um número por outro, Isso é x2 mais x2 igual a zero. Produto de dois números só pode dar zero se um dos dois for zero. Mas como é o mesmo número, então ele conclui que x mais 2 tem que ser igual a zero. E assim ele tem a única possibilidade, que é o x ser igual a menos 2. E aí você comenta com ele que nesse caso só tem uma resposta, só tem uma solução. Ou ainda você pode dizer a ele que tem duas soluções iguais, mas aí vai para o campo da filosofia, porque duas soluções iguais para muita gente vai ser só uma mesmo. É uma discussão que sai da matemática e vai para a filosofia. Nós os algebristas, a gente costuma dizer que são duas iguais, porque a gente quer que o polinômio tenha o número de raízes igual ao grau, Como o grau desse polinômio é 2, a gente quer que sejam duas. Só tem uma, mas a gente diz que são duas iguais. É uma maneira de você garantir que o número de raízes é exatamente o grau do polinômio. Mas, no fundo, é uma só. Então, na verdade, o que a gente deve afirmar, sendo de maneira mais sincera e concreta, é que um polinômio, uma equação polinomial, ela tem um número de raízes menor ou igual que o polinômio, que o grau do polinômio vai ser menor ou igual. Então, a equação dada pode ser escrita assim e você conclui que o x é igual a menos 2. Beleza. Vamos seguir em frente na abordagem dele. O único número cujo quadrado é igual a zero é o próprio zero. Logo, x mais 2 é igual a zero, onde x é o menos 2. Foi assim que ele argumentou. Bem, atividade proposta. Agora ele te dá essa. Novamente,
dá para ver que isso é quadrado do primeiro, onde o primeiro é x, e aqui o quadrado do segundo, onde o segundo é 3, né? Então 2 vezes x vezes 3 vai dar o 6x, portanto, isso daqui vai ser x mais 3 ao quadrado, e consequentemente a raiz aqui vai ser o menos 3. Mais uma situação problema, essa equação, o quadrado do segundo aqui é o 4 ao quadrado, como tem um sinal de menos aqui, então isso é x menos 4 ao quadrado, novamente escreve assim e portanto resolve também usando o produto notável, sem problema, não há dificuldade nessa também. Essa aqui era a proposta, essa é situação problema, ele resolve abaixo, né? Aqui, o 4, x menos 4 é 0, x é igual a 4. Pronto, tranquilo, nessa forma. Acredito que não tem que demorar muito aqui, né? Vamos seguir em frente. Professor. Oi. Professor, rapidinho. Toda vez que for produto notável, eu resolvo desse jeito. Sempre que for produto notável, sempre que for produto... Oi. Sempre que for produto notável é possível resolver desse jeito. Foi essa a sua pergunta, não foi? Foi sim. Tá. É porque normalmente a gente resolve, a gente tira... Vai para a fórmula de Bhaskara. Né? E a gente vai lá e no final, normalmente, pelo menos assim, como eu aprendi na escola, a gente sempre diz que x é mais ou menos tipo 2 ou mais ou menos 4. É assim, essa que está aqui, menos 3, como o senhor disse agora, se a gente fosse fazer por Bhaskara, antes, eu colocaria mais ou menos 2, ou mais ou menos 3. Não. Que ficaria 2x, no caso, então, né? 2 vezes de x. Não, positivo olha. e negativo. Tá, ó, Elaina, vai dar a mesma coisa, quer ver? Vamos ver, ó. Me acompanhe nessa, por exemplo. A anterior, né? Essa aqui, por exemplo, sei lá, qualquer uma. Vamos pegar essa do 9. Isso aqui, tá? Suponha que eu simplesmente diga a você, resolva a equação e não te diga isso, tá? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Elaina? Tô, professor, tô ouvindo sim. Então, suponha que não seja dito isso para você, né? Que o problema termina aqui, tá bom? Resolva a equação. Isso. Ok, aí você... Tendência natural do que você aprendeu na escola. Você disse assim, vou calcular por Bhaskara, né? Então você precisa do delta. Não é assim? Aí quem é o delta? Sim. Aí o delta, b ao quadrado, 36, menos 4 isso, 4 vezes 1, vezes 9, certo? 36 menos 4 vezes 1 vezes 9, 4 vezes 9, 36. 36. 36 menos 36. 0. Aí se você for calcular o x', vai ser menos b, menos 6, mais a raiz do delta, 0, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Então 2. Você vai concluir que o x' é menos 3. Ora, adianta fazer o x duas linhas? Não, né? É a mesma coisa, né? A diferença é que aqui é mais 0, aqui é menos 0, sobre o mesmo 2, e você vai descobrir que o x duas linhas também é menos 3. Menos 3. Então não vai dar mais ou menos 3, vai dar só o menos 3 mesmo nesse caso. Entendeu? Então, quando o delta é 0, você só tem uma solução mesmo, não tem duas. Ok? Não importa se você sabe ou não que é um produto notável. Mesmo que você use o que você está acostumada, ou seja, a fórmula de Bhaskara, o resultado vai dar o mesmo, tá? Não tem como dar resultado diferente. A equação só tem esse resultado, tá bom? Se você lembrar disso, tudo bem. Já usa direto, olha para aqui e diz, esse cara é um produto notável, aí você já escreve x² mais 6x mais 9 igual a x mais 3 ao quadrado, e você igualou isso a 0, portanto x é igual a menos 3 e acabou. Solução, conjunto de solução, menos 3, e você resolveu porque você percebeu que era um produto notável, tá bom?
Mas se você não perceber e fizer as suas contas assim, com delta, sem problema, o resultado vai dar o mesmo, tá bom? Não tenha medo. A matemática lhe levará ao resultado de qualquer jeito. Ele lhe mostrando que é um produto notável, não. Quando ele lhe avisa que é um produto notável, ele está fazendo isso só para ficar mais rápido para você não ter que calcular o delta e usar a fórmula de Bhaskara, tá bom? Fui claro, Ilaína? Foi claro, claríssimo. Tá bom, obrigado. Então vamos lá. Aí, seguindo em frente, essa do 16 era a mesma coisa. Aí, casos em que o trinômio ax2 mais bx não é um quadrado perfeito, ou complemento de quadrado. Olha, essa situação aqui, Ilaína e demais colegas. Olha o que acontece aqui. Poxa, foi. Então, eu estou aqui com x² mais 6x mais 5. Ó, não é um quadrado legal. Então, eu quero que isso seja quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O problema é que o meu quadrado do segundo não é um número legal. Está dando 5, e 5 não tem raiz quadrada inteira. Então, não ficou bom. Não dava para escrever como quadrado. Aí eu olho para o cara do meio. Bem, como eu quero que isso daqui seja a² mais 2ab mais b², é olhar para o do meio e pensar ele como 2ab, sendo que o meu a é x, tá? O meu a aqui é x. Então eu tenho 2xb vai ter que dar 6x. Ora, eu saio dividindo o que é possível dividir. Divido por 2, aqui ficam 3. Divido por x e eu fico que b é igual a 3. Então o que é que eu concluo? Que eu poderia escrever isso aqui como x2 mais 6x mais... Bem, o b é 3, então b ao quadrado dá 9, né? O problema é que eu não tenho 9, eu tenho 5. Então, para ficar igual a isso daqui, eu tenho que tirar 4, para ficar 5. Então, isso que está escrito aqui, ou seja, x2 mais 6x mais 5, ele pode ser escrito assim, né? x2 mais 6x mais 9 menos 4. E qual é a grande vantagem disso? É que agora eu consigo escrever isso como x mais 3 ao quadrado, né? Porque é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, menos 4. A questão é que se eu faço isso daqui igual a 0, né? Que é o que eu tenho aqui, ó, isso é igual a 0, vai passar a ser a mesma coisa que escrever isso aqui igual a 0. E escrever isso daí igual a 0 é mais fácil de resolver. Se eu igualo isso a 0, é mais fácil de resolver. Que aí eu passo 4 para o outro lado e eu fico que x mais 3 ao quadrado vai ser igual a 4, quando eu passar o 4 para o outro lado. E 4 tem raiz, é 2. Aí eu chego à conclusão que x mais 3 vai ser igual, tanto pode ser o 2 como pode ser o menos 2 para dar 4, né? Então vai ser igual a mais ou menos 2. E aí já ficou só um x simples, né? Você vai ter x igual a menos 3 mais 2, ou x igual a menos 3 menos 2. Aí você conclui a solução completando esse quadrado. É o que a gente chama de completamento desse quadrado. É o que está escrito abaixo, tá? É que eu quis falar antes, do meu jeito, para a gente agora fazer a leitura. O que eu acabei de falar é o que está escrito logo abaixo. Vamos pensar. Vamos acompanhar agora a leitura dele.